Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre políticas públicas no combate à Covid-19. Como Bertioga tem se preparado para combater o novo coronavírus. Sobre esse assunto, eu converso então com o prefeito da cidade, Caio Mateus. Tudo bem, prefeito? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Olá, Roberta, boa noite a todos os amigos aí que nos acompanham. Obrigado pela oportunidade. É bom estar aqui mais uma vez com vocês, podendo levar um pouquinho mais de informação de Bertioga a todos. Prefeito, como é que a cidade de Bertioga, então, tem se preparado? Como é que tem sido feito o combate ao Covid-19? Olha, sempre de maneira bastante consciente e responsável, buscando o equilíbrio. Embora não exista uma solução ideal, uma metodologia ideal, a gente foca, sim, é claro, na questão do isolamento, no distanciamento social, na orientação, conscientização das pessoas. É uma luta que eu tenho certeza que o Brasil e o mundo vai viver, mas o que faz com que essa luta ela seja vencida de maneira mais rápida é a corresponsabilidade de todos, Roberta. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Muita gente às vezes se preocupa em cobrar do poder público medidas, quando na verdade hoje a gente precisa se unir, população, poder público, todo mundo junto em torno desse assunto, né, prefeito? É verdade, Roberta. A gente fica muito chateado porque é óbvio que as pessoas têm seus direitos, mas o momento que a gente vive hoje é importante lembrar que todos nós, como cidadãos, temos deveres. Por isso que eu fortaleço muito em todos os momentos que eu tenho a palavra da importância da corresponsabilidade de todos para que possamos juntos vencer esse desafio. Até agora, prefeito, o que já foi flexibilizado em relação ao que a gente tinha por conta do isolamento social? Muito bem, Roberta. Inicialmente, a flexibilização das atividades tidas como essencial, tá? E sempre qualquer ação ela é tomada após análise de dados técnicos, leituras diárias, não só do boletim coronavírus da nossa cidade, mas da região também, a análise de especialistas, de infectologistas, de profissionais da saúde. Nós temos como você conhece bem, a população da Baixada deve estar ouvindo bastante falar nessas últimas semanas. Nós temos o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista, o CONDESB, formado pelos 9 prefeitos, que inclusive acabei agora de ter uma reunião com eles aqui por videoconferência, onde diversas decisões são tomadas em conjunto. Falando ainda em flexibilização, a gente segue, é claro, e muitas vezes acaba tendo uma briga, né, de entendimentos e até mesmo de competências. No caso, o governo federal tem, em alguns momentos, uma leitura, o governo estadual tem outra, e a gente fica, os municípios ficam no meio de um fogo cruzado, né? Mas a gente, com muito equilíbrio, com bom senso, buscando, volto a dizer, equilíbrio, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A gente busca analisar também as características da nossa cidade, as peculiaridades da nossa cidade, principalmente a questão social e econômica, e em cima disso a gente toma as decisões. Por exemplo, você falou em flexibilização. Recentemente foi algo até que gerou um certo desentendimento por parte da sociedade, pois a nível federal, o governo federal elencou como atividade essencial as atividades religiosas. E o governo do estado também entendendo a possibilidade das atividades religiosas serem exercidas seguindo as normativas do Ministério da Saúde. Pois bem, nós fizemos aqui também, seguindo a linha do governo estadual federal, nós demos uma leve flexibilizada com responsabilidade, templos religiosos, com taxa máxima de ocupação de 30%, e óbvio, nosso decreto com diversos detalhes de higienização, controle de acesso, distanciamento interno, horários, enfim. A gente vai seguindo nessa linha, viu, Roberta, com muito bom senso e entendendo que é o equilíbrio para evitar o colapso, é claro, não só na saúde, mas também a gente não pode deixar e esquecer das medidas necessárias, o equilíbrio para fortalecer e manter o comércio, a economia viva também, e garantindo a manutenção da empregabilidade de milhares de pessoas.
O senhor mencionou agora que houve uma reunião do Condesb. A gente sabe que nessas reuniões vocês juntam todos os prefeitos, né, discutem as medidas a serem adotadas na região da Baixada Santista como um todo. A ideia é que todas as cidades trabalhem de forma conjunta em relação a essas medidas ao coronavírus. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Prefeito, o que efetivamente mudou, então, depois dessa reunião do Condesb? Não, as reuniões do Condesb são semanais e muitas vezes mais de uma por semana. Há pouco nós estávamos numa reunião analisando as amostragens. Foi feita uma testagem em toda a região metropolitana da Baixada Santista. A pesquisa acabou de ser entregue. Em cima desses números, novas decisões irão ser tomadas de maneira metropolitana. O senhor mencionou alguns posicionamentos. A gente tem o governo federal, né, com uma linha de pensamento, o governo estadual com uma linha contrária de pensamento. As prefeituras ficam nesse jogo de empurra-empurra. A gente teve recentemente a cidade de São Vicente, que abriu parte do seu comércio, depois veio uma liminar mandando fechar novamente. Como é que o senhor vê isso e como é que o senhor entende que a população vê isso? Parece que é uma briga de braço, na verdade. O que está em jogo é a saúde, é a política, é a economia? Está se pensando no povo realmente ou não? É incontestável que saúde sempre em primeiro lugar, né? Quanto que vale uma vida? Uma vida não tem preço e uma vida perdida não dá para se recuperar, né? Óbvio que economia, comércio, o prejuízo a gente com trabalho, perseverança, fé, a gente reconquista. Agora, a gente tem que ter um equilíbrio, um bom senso, um jogo de cintura para evitar excessos. O que houve em São Vicente, houve algo semelhante aqui em Bertioga, porque houve aquela medida a nível estadual por parte do Ministério Público, onde uma ordem vinda do Procurador-Geral do Estado pediu que todos os municípios adequassem os seus decretos ao decreto estadual. O nosso decreto já estava muito semelhante ao do Estado, com singelas diferenças. Nós também fizemos uma adequação, coisa que houve na Prefeitura de São Vicente. Agora, é importante, Roberta, a gente entender e sempre pedir a colaboração de todos, porque até mesmo as atividades tidas como essenciais, que estão abertas, tendo essa oportunidade de estarem abertas nos dias de hoje, não podem subestimar o vírus e deixar de fazer a parte delas também. A fiscalização de todos os municípios está agindo de acordo também com as possibilidades, visto que são milhares de comércios por cidades, a Bertioga não é diferente, e o número de fiscais, obviamente, para todos os municípios é pequeno. Então, a gente depende muito da colaboração de todos e todos fiscalizarem os outros. Não só essas atividades que podem ficar abertas, terem o seu controle de acesso rígido, agora com obrigatoriedade de máscara, todos cobrando o uso de máscara, senão não deixem entrar em seus estabelecimentos, assim como aqueles clientes que, ao adentrarem num comércio e esse não tiver também agindo de forma coerente, consciente, responsável, com as devidas medidas de higienização, controle de acesso, distanciamento, esse cliente deve também fazer o papel de cidadão, o dever, a cidadania, de chamar atenção, de fiscalizar, de denunciar para os órgãos de fiscalização e até mesmo deixar de comprar naquele comércio. Porque a gente fala, né, prefeito, é a questão da responsabilidade. Quando a gente vê os números de casos e números de morte crescendo, num período em que se fala de flexibilização, é algo que a gente tem que ter. Eu acho que a palavra certa é responsabilidade, né, nessa ação, né, prefeito? É verdade. E só para a gente fechar, porque é um assunto que eu julgo também importante e é peculiar a Bertioga. Nós fizemos uma rápida flexibilização, uma flexibilização com diversos limites, com algumas restrições no uso de faixa de areia, mar e rio, viu, Roberta? Foi uma iniciativa aqui da cidade de Bertioga, em comum acordo com o Ministério Público. Nós estamos dialogando com o Ministério Público,
tomando medidas aí com a cooperação do Ministério Público. Inclusive, nós chamamos, e com cautela, tomando as devidas medidas de prevenção, fizemos reuniões com diversos segmentos de esportes individuais, porque Bertioga tem 33 quilômetros de orla de praia, que acaba sendo uma quadra natural, uma academia natural. Então, a gente permitiu de segunda a quinta esportes individuais, sejam eles na faixa de areia, corrida, ciclismo, caminhada no mar, surf, canoagem e nos rios. Canoagem, nós conversamos com todos os representantes desses segmentos esportivos, tá? E em conjunto e com auxílio da fiscalização deles, e o muito bacana foi que esse final de semana os próprios surfistas, a Associação de Surf de Bertioga, ajudou na fiscalização das orlas das praias de Bertioga, porque, volto a dizer, 33 quilômetros de orla, né? É difícil de fazer a fiscalização sozinha. E foi algo que repercutiu aí muito positivamente. E nós conseguimos vencer esse desafio de fiscalização. E a gente entende como uma válvula de escape no meio de pandemia para manutenção da saúde, não só física, como a saúde mental das pessoas, já que, obviamente, academias, nesse momento, não têm condições de serem reabertas, assim como diversos outros estabelecimentos de comércio. Isso aí é um ponto muito importante. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre a cidade de Bertioga. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a cidade de Bertioga. Eu converso com o prefeito Caio Mateus. Prefeito, a gente estava falando inicialmente no bloco anterior sobre a questão do isolamento social. Gostaria de falar um pouquinho agora sobre o retrato da saúde na cidade de Bertioga. Hoje, quantos leitos em funcionamento a gente tem na cidade? Roberta, a gente tem aqui um pronto-socorro em um hospital, onde o hospital a gente tem cerca de 49 leitos. Agora, além de outros 7 leitos de urgência e emergência, que seria aquela semi-UTI, vamos dizer assim, né? Todos os equipamentos, inclusive respirador, nós inauguramos uma nova ala de UTI aqui na cidade, uma ala com 10 leitos de unidade de terapia intensiva, sendo que desses 10 leitos, um é com isolamento também. O senhor acredita que em algum momento possa haver um colapso na saúde? Ou talvez na economia, na cidade de Bertioga? Olha, é claro que essas análises são feitas diariamente, existe a preocupação, obviamente, de todos os prefeitos da Baixada, mas até o presente momento, pelo menos aqui para Bertioga, a gente não tem informações, indícios que nos levem a crer num colapso por excesso de demanda aqui na nossa cidade. Embora nós temos, isso aí não quer dizer também que nós podemos relaxar. Pelo contrário, nós temos que redobrar aí a atenção, os cuidados, a prevenção, o isolamento e o uso de máscara nesse momento. A gente tem na cidade de São Paulo, né, prefeito, na Grande São Paulo, há locais com 90% de ocupação dos leitos. O senhor teme que isso possa acontecer aqui na nossa região, se as medidas não forem seguidas à risca? Claro que a situação ela pode se agravar se não houver colaboração de todos, né? Volto a dizer, a importância da corresponsabilidade de todos nesse momento de pandemia. Não podemos subestimar esse vírus, um vírus novo, um vírus cruel, que vem fazendo vítimas no Brasil e no mundo inteiro, e a gente analisa, volto a dizer, de maneira diária. Se a gente perceber que a curva aqui de Bertioga começar a aumentar, obviamente medidas mais restritivas podem ser adotadas. 2 pontos que a gente sempre fala, não tem como a gente falar de Covid-19 sem mencionar esses 2 pontos. O primeiro é saúde, que a gente já conversou, e o segundo, obviamente, é a questão da economia. Quanto do caixa da prefeitura foi afetado pelo isolamento social? Olha, a gente está fechando o mês de abril essa semana, né? Onde a gente vai ter uma análise mais, vamos dizer assim, clara do abalo que a economia aqui no município está sofrendo. A nível de receita, a gente trabalha com algumas projeções, Roberta. A nível de perda hoje, projeção de perda de arrecadação da receita corrente líquida total desse ano, a gente projeta aí na faixa de 15%. Tá? Agora, tem tributos que representam
um valor maior, de acordo com a característica de cada cidade, a economia de cada cidade, né? Bertioga, o IPTU, por exemplo, ele corresponde a 28% da arrecadação. Porém, nós tivemos aí, no primeiro quadrimestre, uma grande parcela de pessoas que adiantaram o IPTU, né? Uma característica aqui da cidade. Portanto, a gente projeta uma perda aí estimada de, no máximo, 10% ao longo, agora para o final do ano, porque boa parte já foi arrecadada. Agora, por exemplo, eu estou até com alguns dados aqui agora. ISSQN, né, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Esse, obviamente, existe hoje a retração do comércio, da economia local, e com isso as pessoas vendem menos, produzem menos. Já nessa taxa, nesse tributo, a projeção de perda é da ordem aí de pelo menos 30%, Roberto. Alguma perspectiva agora para o Dia das Mães no comércio? Eu não entendi. Alguma perspectiva para o Dia das Mães em relação ao comércio? Olha, a gente torce e a gente orienta que seja utilizado plataformas digitais, a tecnologia ao serviço de vendas, né? Seja por telefone, seja por WhatsApp, por Facebook, campanhas. Existem até a possibilidade de campanhas pagas, né? Por Facebook, enfim, mídias digitais. Porque presencialmente, é claro, diversos comércios estão aí impossibilitados de manter a porta aberta como antes, né? Então, a gente indica que o trabalho através de mídias sociais, o trabalho online, seja fortalecido para aquecer as vendas nessa véspera de Dia das Mães, Roberto. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho sobre a questão da política na cidade de Bertioga. Eu volto já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é a cidade de Bertioga. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a cidade de Bertioga e eu converso com o prefeito Caio Mateus. Prefeito, a gente está falando sobre a questão do coronavírus, eu gostaria agora de tratar de alguns assuntos pertinentes à cidade de Bertioga mesmo. A Artesp vai mesmo privatizar a rodovia Mogi-Bertioga? Como é que a cidade vê esse processo? Bom, eu vou falar da minha leitura, da minha análise pessoal e como gestor. Diante de uma cicatriz urbana que se chama Rodovia Rio Santos, que corta a nossa cidade longitudinalmente, por conta aí de quase 50 quilômetros aproximadamente, de fora a fora, da entrada da cidade até o final da cidade, na divisa com São Sebastião, e isso acaba sendo um problema por conta do trânsito rápido dessa rodovia e o número de mortes, fatalidades, acidentes, perdas de vida na rodovia. Então, a gente é a favor, sim, da concessão, visto que nós iremos salvar muitas vidas. Passou da hora da rodovia Rio Santos ser duplicada, modernizada e, com isso, melhorarmos a segurança dessa importante rodovia. Falando um pouquinho sobre a questão da política, a questão da Covid-19 impacta de que modo o seu último ano de mandato? Olha, tá bem. Se você puder repetir, é que tá dando eco na tua voz, Roberta. A questão da Covid-19 impacta de que forma o seu último ano de mandato? Olha, Roberta, sinceramente, desde que eu sentei nessa cadeira, 1º de janeiro de 2017, eu estou acostumado a lidar com pressão. Eu vejo momentos de dificuldade como oportunidade da gente crescer, da gente se fortalecer, sair mais forte. Eu vejo muita união das pessoas também, eu vejo muita sinergia de diversos grupos, o diálogo acontecendo, as pessoas umas se colocando no lugar das outras. É claro que é muito difícil para a gente, como gestor, ainda mais não tendo uma receita, uma solução ideal, né? Então, muitas vezes a gente entra em situações polêmicas, em divergências de ideias, porque, infelizmente, não são todos que têm acesso a uma grande quantidade de informação, e informação com veracidade. Existe muito fake news na rede. Hoje, a gente tem vê o Facebook é uma terra de ninguém, né? Mas eu vejo que nós estamos enfrentando bem. Vamos vencer, assim como nós vencemos a crise econômica
que foi a maior das últimas 7 décadas, que assolou bastante os 2 primeiros anos de mandato aqui na nossa cidade. Herdamos aí uma dívida enorme de milhões, saneamos essa dívida, regulamos, equilibramos a peça orçamentária da nossa cidade e agora, nesses 2 últimos anos, independente do coronavírus, que traz os prejuízos, claros, principalmente na economia, mas nós, graças a esse equilíbrio que foi conquistado nos 2 primeiros anos, Bertioga está conseguindo caminhar de maneira adequada, com a cabeça erguida, com responsabilidade, honrando os compromissos, e hoje a cidade aí está com um grande canteiro de obras e a gente levando o que foi um compromisso de campanha às pessoas, que é levar a obra onde as pessoas moram, né? Ou seja, nos bairros. Então, o Covid, ele é mais um desafio que nós iremos vencer, como vencemos a crise econômica, como vencemos a crise aí de fortes chuvas, e nós vamos vencer essa aí também, tenho certeza. Ok, prefeito, muito obrigada pelas suas informações, sucesso. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você, fique agora com o Jornal da Band, fique bem, fique em casa, tudo isso vai passar.